Olá, no Papo com o Editor desta semana, entrevista o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, ele que é ex-ministro da Saúde, vice-líder do partido no Senado e é relator do projeto de resolução com as novas regras para as emendas aí do chamado orçamento secreto. Comigo, Daniel Vetterman. Daniel, muito bom dia. E muito bom dia, senador. Muito obrigado pela gentileza de participar aqui do Papo com o Editor conosco. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os telespectadores da TV Estadão. Estou à disposição de vocês. É um prazer. Senador, o senhor foi escolhido para relatar um projeto, de resolução que regulamenta as emendas de relator do orçamento. E o senhor defendeu aí uma limitação dessas verbas a partir de agora. O senhor está prometendo apresentar o relatório aí por esses dias, hoje, enfim. De quanto que vai ser esse limite indicado no relatório? Deixa eu lhe falar. Isso nós chegamos numa situação que vem de alguns anos. Inicialmente, anteriormente, as emendas não eram impositivas. Faziam parte do orçamento geral da nação e o governo federal liberava aquelas emendas dos parlamentares, emendas individuais, emendas de bancada, a seu bel prazer. Se ele gostava de um parlamentar, ele liberava a emenda. Se não gostava de outro, não liberava a emenda. E muitos usavam a tática de deixar a liberação dessas emendas parlamentares só para o final do ano, porque no final do ano ele aferia o comportamento do parlamentar nas votações durante o ano inteiro. Então, o legislativo era inteiramente submisso ao executivo. Isso foram muitos anos. E aí nós vimos, de lá para cá, numa tentativa de fortalecer o poder do legislativo com relação ao orçamento. Então, começamos em 2015, aprovando na Constituição as emendas individuais impositivas. Depois, nós aprovamos uma emenda de bancada impositiva. Depois, aumentamos para 3 emendas de bancada impositivas. E, em 2019, nós, então, aprovamos também na Constituição as emendas de bancada impositivas. E emenda de relator sempre houve. Só que, de lá para cá, as emendas de relator vêm ganhando uma proeminência muito grande. Então, esse empoderamento do poder legislativo que ocorreu nos últimos anos, de 2015 para cá, culminou com essas emendas de relator, que, no meu modesto julgamento, nós exageramos na nossa. Ou seja, hoje eu não faço uma crítica ao conceito, à concepção da emenda de relator. Ela sempre existiu. Qual é a crítica que eu faço hoje? É que ela está excessiva. Houve um exagero, houve um excesso, e nós precisamos coibir isso daí. Por que eu digo isso? Porque no orçamento deste ano, de 2015, o relator geral fez 30 bilhões de emendas. E todas as bancadas de todos os estados do Brasil fizeram 1,8 bilhão de emendas. Todas as comissões do Congresso Nacional fizeram 1,4 bilhão de emendas. Somando as duas, 3,2. Ou seja, todo o Congresso Nacional fez apenas 10% do que o relator sozinho fez. Eu acho que não precisa ninguém ser expert em orçamento para ver que isso não é razoável. Como é que o Congresso todo modifica o orçamento em 3 bilhões, 3,2, e o relator geral sozinho, por mais preparado, por mais capaz, por mais brilhante que ele seja, ele não pode ter um poder desse de 30 bilhões. Quer dizer, de 10 vezes o poder de todo o Congresso Nacional. Evidentemente que eu não estou falando aqui das emendas individuais impositivas, nem estou falando das emendas de bancada impositivas, porque como já são impositivas, você não precisa se mexer. Nós precisamos, então, trabalhar nas que não são impositivas. Então, o que é que eu estou defendendo? Primeiro, transparência total e absoluta, como é obrigatório, é um princípio da administração pública. Quais são os princípios que regem a administração pública? Legalidade, moralidade, impessoalidade.
publicidade e eficiência. Não pode haver gestão pública sem publicidade, sem transparência, que o Supremo acabou de exigir isso daí. E também eu defendo uma limitação, uma trava. Ou seja, eu sou a favor de que continue existindo as emendas de bancada, desde que haja um limitador. Que limitador é esse? Nós temos que entrar num consenso, num entendimento, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os líderes partidários. Eu tenho uma ideia, mas eu não quero dizer qual é a minha ideia, porque senão eu já jogaria um grupo de pessoas contra mim. Esse Marcelo está querendo passar à frente, nós nem decidimos nada ainda, e ele já está impondo um valor. Não, mas nós estamos articulando para que a gente bote uma trava, um limitador, faça uma coisa mais razoável, né, dentro da normalidade. Senador, poderia ser feita uma limitação, por exemplo, em relação à receita corrente líquida, porque quando as emendas impositivas foram instituídas, elas começaram a ter um patamar de acordo com a receita, e aí depois a limitação virou o próprio teto de gastos, né? Tem gente defendendo, por exemplo, 1% da receita líquida, que daria hoje algo em torno de 8, 10 bilhões. Seria um patamar razoável justamente para se equiparar ao limite que já existe para as emendas individuais e para as emendas de bancada? Eu acho que é por aí. Quer dizer, as emendas individuais, elas têm um valor de 1,2% da receita corrente líquida. As emendas de bancada impositiva têm um valor de 1% da receita corrente líquida. Então, o que é que a gente quer? Que o relator geral também tenha um limitador. Porque, senão, Daniel, como é que pode ficar? O relator deste ano, que foi o Márcio Bittar, fez 30 bilhões de emendas. Por que ele fez 30 bilhões? Porque ele quis. E se ele tivesse querido ter feito 100 bilhões, ele teria feito também. Não é possível isso, quer dizer, ninguém pode ter um poder ilimitado. Então, se o poder for do relator geral, daqui a pouco ele vai ter mais poder do que o presidente da República, que é o presidente do orçamento do executivo. Evidentemente que isso causa uma distorção. Então, tudo bem que as emendas de relator continuem existindo, mas se depender de mim, da minha concepção, elas existirão num valor muito menor do que tem hoje, e no parecer preliminar, né, do orçamento, traga uma limitação. O relator pode continuar fazendo emendas RP9 até o valor de tanto, ou um valor absoluto ou um percentual, como falou o Daniel. Uma coisa ou outra nós podemos, então fazer. Mas ficar a talento do relator geral fazer o quanto ele quer, sem um limite, isso não pode existir. Evidentemente que eu sou francamente contra isso daí. Senador, você falou aí a questão da transparência, né? Uma das principais polêmicas do orçamento secreto é justamente a falta de transparência sobre quem apadrinhou cada verba das emendas de relator. O senhor presidiu a CMO, que é a Comissão Mista do Orçamento, em 2019, no ano que as emendas RP9 chegaram a esse patamar, né? A partir do orçamento de 2022, será possível saber objetivamente qual parlamentar, prefeito ou qual órgão indicou uma emenda carimbada pela RP9? Claro. Não, isso é um equívoco, Otávio. Nós temos que reconhecer Gustavo, que o Congresso cometeu esse equívoco, houve um exagero. E não pode haver nenhuma liberação de recurso público sem transparência total. Aliás, o que eu estou defendendo não é a diminuição do poder do legislativo. O que eu estou defendendo é uma diminuição das emendas de relator, mas, ao lado disso, um fortalecimento das emendas de bancada e um fortalecimento também das emendas de comissão. Por quê? Exatamente porque eu estou buscando uma maior transparência. Quem sabe como é que o orçamento é feito, vê que isso traz muito mais segurança. Ou seja, nós vamos fortalecer as emendas de bancada. Aí a bancada do Piauí, por exemplo, 10 deputados federais e 3 senadores, vão se reunir. Ora, quando você reúne um grupo de 13 pessoas, tudo tem que ficar às claras, tudo tem que ficar transparente. E aí nós vamos definir quais seriam as ações
mais importantes para o estado do Piauí. Os cearenses vão fazer o mesmo para o Ceará, os cariocas vão fazer o mesmo para o Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, você dá mais transparência e dá mais eficiência, porque daquele debate chega-se à conclusão de quais são as obras infraestruturantes mais importantes para o Estado. E também estou defendendo o fortalecimento das emendas de comissões temáticas. Por quê? Eu sou presidente da Comissão de Educação. Quais são os membros da Comissão de Educação? São 27 titulares e 27 suplentes. São aquelas pessoas que, durante as suas vidas, tiveram alguma ligação com a educação, que dedicam mais a sua atividade parlamentar à educação. Os membros da Comissão de Saúde, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Infraestrutura, são pessoas da Comissão de Agricultura, de Meio Ambiente, são pessoas que têm uma intimidade com aquela área. Então, nós vamos discutir, nós vamos fortalecer as emendas de comissão e eu vou discutir com os membros da comissão onde nós vamos, no Brasil todo, aplicar aqueles recursos. Se vai ser no ensino fundamental, se vai ser no ensino médio, o ensino de tempo integral, se vamos valorizar os cursos técnicos profissionalizantes. Então, dessa discussão, nós vamos procurar uma eficiência maior da aplicação dos recursos públicos. E isso não traria nenhum prejuízo, é o que eu estou advogando, ao poder que o legislativo vem ganhando durante os últimos anos. Apenas nós diminuiríamos as emendas de relator geral e nós aumentaríamos as emendas de bancada, as emendas de comissão, que, teoricamente, traz mais segurança e mais transparência e maior eficiência. Senador, mas daí não só trocaria o problema de lugar, porque aí a mesma operação que hoje acontece no RP9 não poderia só trocar de carimbo e a gente continuar com esses problemas de fragmentação, uso político e falta de programação nesse orçamento? Vamos ver aqui como é que seria o uso político. Para uma emenda de bancada prevalecer, é preciso que haja assinatura de 3/4 dos deputados naquela bancada e de 2/3 dos senadores. Está entendendo? Então, tudo tem que ser compartilhado. Como é que você compartilha se você não tiver um critério? Fica difícil. Então, pelo menos 3/4 dos deputados e 2/3 dos senadores têm que estar de acordo com aquilo que foi decidido. Mas, na prática, normalmente, essas emendas são aprovadas pela totalidade dos membros. Lá no Piauí sempre foi assim. Nós nunca tivemos uma disputa. Sempre a gente discute, debate, faz uma reunião, faz duas, até chegar a um denominador comum. Quando chega no denominador comum, todo mundo assina as emendas. Então, isso não pode haver um jogo político, um privilegiamento de um em detrimento de outro. Por quê? Porque todos estão de acordo. Então, você vai disputar. Não, nós queremos fazer a BR-316. O outro grupo quer fazer a BR-235. O outro grupo quer fazer a barragem, não sei o que lá. Você tem que chegar a um entendimento e dizer, não, vamos fazer esse ano essa BR, no próximo ano nós vamos fazer a barragem. Então, você chega a um acordo de entendimento de maneira transparente, de maneira eficiente. Porque quem é que sabe melhor as necessidades de infraestrutura do Piauí? Os parlamentares do Piauí, evidentemente. Nós temos que entender que a burocracia de Brasília, isso é fato, ela não dá conta da realidade brasileira. Por exemplo, um fato concreto aqui, nós estamos fazendo o esgotamento sanitário de uma cidade importante do Piauí, que fica às margens do Parnaíba, uma cidade do centro-sul do estado, que é a cidade de Floriano. Sabe quanto o orçamento deste ano está prevendo para dar continuidade a essa obra? 0. Então, a bancada do Piauí se reuniu e colocou uma emenda de bancada para poder dar continuidade a essa obra. Ou seja, se nós deixássemos por conta da burocracia de Brasília, a obra jamais seria concluída. E isso não é possível. Então, é preciso essas emendas de bancada, são muito importantes para fazer obras importantes para o Estado e para dar continuidade a essas obras. Senador, o orçamento, você está falando de orçamento, né, de emenda de bancada, o orçamento de 2022 ainda está incerto por conta da PEC dos precatórios.
O governo vai conseguir aprovar essa PEC, mantendo aquele limite para pagamento dos precatórios e a mudança da regra nos tetos de gastos? Olha, o meu filho é que vai ser aprovado, eu acredito, com as modificações que o relator fez, que é uma pessoa, não é porque seja do meu partido, mas muito competente, muito dedicada à causa. Eu acho que é um líder de governo excepcional, que é o Fernando Bezerra, e ele teve a sensibilidade de entender, porque o governo queria que fosse aprovado do jeito que veio da Câmara. Ele chegou à conclusão de como veio da Câmara não seria aprovado aqui no Senado. Ele acatou, por exemplo, do MDB 2 emendas. Então, isso tudo daí, se o MDB fez as emendas e teve suas emendas acatadas, eu acho que, de certa forma, o MDB já fica comprometido, ou pelo menos uma maioria, em votar a favor. Então, pelo que eu pude sondar, nós precisamos fazer as modificações que são necessárias. Jamais passaria aqui sem nenhuma modificação, mas eu acredito que nós terminaremos aprovando, mesmo porque a causa é muito nobre, porque nós estamos numa recessão econômica, nós estamos num desemprego recorde, nós estamos com o preço da gasolina nas alturas, nós estamos com o preço do gás proibitivo. Aliás, nós aprovamos agora recentemente a lei do gás, que eu tive a honra de ser o relator dessa matéria, né, e foi sancionada essa semana pelo presidente, que vai conceder, no mínimo, a metade do valor do preço do gás para aquelas famílias, né, de baixa renda. Não é um subsídio indiscriminado para o gás, que o rico pode comprar o gás subsidiado, não. É um subsídio dirigido só para as pessoas que estão no CAD único, no Cadastro Único da Assistência Social, que são aquelas famílias que, per capita, têm uma renda mensal inferior a meio salário mínimo. Ou então aquelas outras famílias que têm um membro do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Então, digamos assim, é um recurso dirigido especificamente para aquelas pessoas de baixa renda. Porque o preço do gás, Gustavo, sempre foi subsidiado no Brasil. Você se lembra do Fernando Henrique? Tinha um Vale Gás. No governo do Lula, no governo da Dilma, que foi um governo de grande expansão, de empregabilidade plena, de aumento real do salário mínimo, o preço do gás se tornou... Havia como é que se diz? Um incentivo, né, geral dos combustíveis. Então, era uma importância pequena relativa ao salário mínimo que tinha. Ninguém discutia a questão do gás. Mas hoje você imagina, o preço médio, o valor médio do Bolsa Família são R$200. Como é que uma mãe de família vai pegar R$200 do caixa, lá da Caixa Econômica, e vai comprar um botijão de gás de 120? Isso é absurdo, isso não existe. Não tem a menor condição. Então, essas pessoas precisam, evidentemente, que o gás seja subsidiado para elas. Agora, mesmo com esse atendimento social, senador, a gente vê um espaço fiscal que vai ser aberto no teto de gastos. Além disso, queria uma avaliação do senhor se com essa PEC dos precatórios, o beneficiado sai o presidente Jair Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, ou esse ganho político da PEC vai ser dividido, digamos assim? Bom, eu não sou ingênuo de não acreditar que o Bolsonaro vai se beneficiar com isso. Você se recorda do auxílio emergencial na pandemia, de R$600, que, aliás, o governo havia proposto, o governo que é o governo, o presidente da República, através do Paulo Guedes, propôs aqui ao Congresso R$200. Nós batemos o pé e disse, não, 200 não tem cabimento isso, não. As pessoas estão passando fome, estão trancadas dentro de casa, não tem renda nenhuma, não tem a menor condição da pessoa sobreviver com isso. Nós precisamos, pelo menos, de R$500. E foi aquele cabo de guerra, né? 200, 500, 200, 500, e o Bolsonaro deu uma desperta. Diz nem 200, nem 500, 600. E quem lucrou com isso foi a população. Foi o melhor momento do Bolsonaro, foi esse aí. Você viu que ele cresceu nas pesquisas, evidentemente, em função desse auxílio emergencial. Então, agora ele vai turbinar o Bolsa Família e botou um outro nome, né? Auxílio Brasil.
Evidentemente que isso vai beneficiá-lo. A que ponto? Nós não sabemos. Mas, evidentemente, que as pessoas vão olhar com ele com mais simpatia. Isso é natural, é do ser humano. A pessoa está desempregada, está passando fome, passando necessidade, né? Não tem dinheiro para comer. O seu benefício aumenta, aí, claro, fica simpático a pessoa que fez isso daí. Claro que somos nós que estamos fazendo, todos nós do Congresso Nacional, mas o governo tem uma participação importante, que se ele não quisesse, e não estaria propondo, estaria travando, né? O senhor foi ministro da Saúde no governo de Dilma Rousseff, falando dos benefícios que Bolsonaro pode ter com o Auxílio Brasil, né? Enfim, com esse programa novo dele. Ele pode ter também prejudicado, né, pelo o que ele fez, né, o que ele, na verdade, não fez durante a pandemia. Quais foram os erros e acertos do governo do presidente Bolsonaro no setor de saúde, especialmente no tratamento aí da pandemia de Covid? Eu acho que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre isso daí, porque eu fui ministro da Saúde exatamente na época que nós tivemos uma crise muito parecida, a crise do Zika vírus, que as crianças estavam nascendo com microcefalia, sobretudo na região Nordeste. O que é que nós fizemos? Fizemos uma mobilização nacional. A presidenta Dilma convocou todos os governadores do Brasil, não faltou nenhum, e nós traçamos um plano. Criamos aqui em Brasília um centro de comando e controle de toda a epidemia que nós estamos vivendo. E tomamos as ações em conjunto com os governos estaduais, com os governos municipais, com as Forças Armadas, as polícias militares. Houve verdadeiramente um mutirão nacional contra aquela epidemia, que acometeu pela primeira vez a humanidade, exemplo a exemplo do coronavírus agora. A Zika vírus, que tinha sido identificada, se não me falha a memória, em 1947, nunca tinha causado microcefalia. Nas causas que você estuda no livro de infectologia, não tem Zika vírus como causador de microcefalia. Então, tudo que existe na literatura hoje sobre microcefalia causada por Zika vírus foi construído na minha época, que rapidamente os cientistas brasileiros, com um mês de epidemia, eles chegaram à conclusão, pela primeira vez na história da humanidade, que era o Zika vírus. A presidente da Organização Mundial de Saúde veio ao Brasil e elogiou publicamente o trabalho que o Ministério da Saúde fez. Ela disse que nunca viu na história da humanidade um país se mobilizar de maneira tão efetiva contra a epidemia quanto o Brasil fez naquela época. Aí você diz que erros cometeu esse governo. Gustavo, os erros foram tantos que não dá nem para a gente enumerar. Eu diria que nós fizemos tudo errado. É só pegar a média de mortes do mundo, quantas pessoas morreram por o total de habitantes do mundo. É uma média. Quantas pessoas morreram no Brasil por 210 milhões de habitantes, que é a nossa população? Nós estamos muito acima da média. Então, os países orientais souberam trabalhar essa pandemia muito melhor, em regra geral, do que os países ocidentais. Eu acho que o estilo de vida deles, o rigor com que eles, a experiência que eles tinham tido com outros vírus, você pega um país como o Taiwan, como Hong Kong, como Coreia do Sul, como a China, os índices de lá são insignificantes. Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, são países que deram um show de controle da pandemia. Por quê? Porque eles tomaram todas as medidas que eram necessárias, fizeram testes em massa, isolaram as pessoas. Quando pegavam uma pessoa com o vírus, eles iam atrás dos contatos que essas pessoas tinham tido. Essas pessoas todas obrigatoriamente seriam isoladas e eles confinaram o vírus e controlaram o tempo todo. Nós perdemos o controle desde o começo, aeroportos abertos, portos abertos, ninguém tinha controle de nada e outros pregando o contrário. Enfim, nós fizemos tudo errado, foi um desastre. E o que eu acho pior de tudo isso é que parece que não serviu de lição. Quer dizer, nós tínhamos que ter essa experiência negativa para dizer, não, nunca mais nós vamos fazer
a bobagem que fizemos, a besterol que fizemos nessa campanha agora. Nós não tivemos um centro de controle e comando. Como é que você combate uma pandemia se não tem uma coordenação, se não tem uma determinação? Era um médico dizendo, fique isolado. No outro dia, tinha 10 médicos dizendo, não precisa isolar, essa pandemia é uma força da natureza, 70% vai ser contaminado, quando todo mundo estiver contaminado, ela passa, defendendo imunidade de rebanho, uma coisa sem cabimento, sem base científica nenhuma. E o pior é que ainda tem gente hoje, felizmente, que são poucos aqui no Brasil, na Europa tem muito mais, né, que não acreditam em vacina. Tu imagina um negócio desse? As crianças nascem, a gente vacina todo mundo. No meu tempo, que eu já tenho 71 anos, a gente pegava todas as viroses próprias da infância. Meus filhos, nenhum, nunca pegou nenhum. Por quê? Porque foram vacinados. Meus netos nunca pegaram. Por quê? Porque foram vacinados. As minhas vacas não pegam doença, não pegam aftosa, não pegam raiva. Por quê? Porque são vacinadas. Não tem brucelose. Por quê? Porque são vacinadas. Pelo amor de Deus, os gatos da gente, os cachorros da gente, os porcos são vacinados. E tem médico que diz que não acredita em vacina. A estupidez humana não tem limite, não, infelizmente. Mas concluindo aqui, eu acho que o governo fez tudo errado. E os números não nos dão outra alternativa. Se nós tivéssemos feito a coisa certa, evidentemente que teria morrido muito menos pessoas no Brasil. Agora, na esteira desses erros, né, senador, a gente está com a agenda de eleições na pauta do dia, todos os dias, já faz parte aí das negociações diárias de todos os partidos políticos, né? O MDB, o partido do qual o senhor faz parte, também se prepara para apresentar um nome para as eleições de 2022 com a senadora Simone Tebet. Qual que é a possibilidade, a viabilidade dessa candidatura ou desse espaço na avaliação do senhor, e se o partido não pode cair, os demais partidos não podem cair de novo, né, na polarização praticamente inevitável entre Lula e Bolsonaro? Bom, essa é a tentativa de uma terceira via. Então, a Simone, nós do MDB, estamos tentando ver se a gente consegue viabilizar a Simone Tebet. Por quê? É uma senadora muito competente, se expressa muito bem, tem um histórico extraordinário, foi prefeita da cidade dela, lá, Três Lagoas. É uma das cidades mais importantes hoje do Brasil. Tem uma atuação parlamentar impecável. Foi nossa candidata, foi líder do MDB, foi nossa candidata aqui a presidente do Senado. Teve uma intervenção extraordinária nessa questão da CPI da Covid. É mulher e nós achamos que ela tem um grande apelo. O que é que nós queremos? Fazer uma tentativa. O MDB é um grande partido, estruturado no país inteiro. Temos uma boa candidata que chama atenção. A imprensa gosta muito da Simone. A população, de uma maneira geral, que conhece, sempre aprova os seus pronunciamentos, os seus posicionamentos. Então, nós vamos fazer essa tentativa. Evidentemente que nós vamos levar a candidatura da Simone para ver se tem viabilidade ou não. Sabemos da dificuldade, ninguém é ingênuo. Há uma tensão muito grande, né, que trouxe essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Então, muitas pessoas, digamos assim, que não são tão simpáticas ao Lula, mas têm uma aversão tão grande ao Bolsonaro que fazem ou poderão fazer um voto útil. Eu não gosto muito do Lula, mas esse Bolsonaro eu não quero de jeito nenhum, então quem pode derrotar o Lula ou quem pode derrotar o Bolsonaro é o Lula, eu vou votar no Lula. E vice-versa. Aliás, o Bolsonaro já foi eleito em 2018 com esse sentimento. Quer dizer, grande parte das pessoas, né, que votou no Bolsonaro votou com o sentimento antipetista, está entendendo? Que era um sentimento forte em 2018. E o que eu disse para o Bolsonaro vale para o Lula também. Quem é que pode derrotar o Lula? Então, o Bolsonaro. Eu não gosto desse Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Tem algumas coisas dele que eu não gosto, mas quem pode derrotar? Se nós tivermos uma terceira via que se viabilize, então isso traria um alívio para uma parcela importante da população brasileira.
todas as pesquisas que se faz, a gente chega à conclusão que mais de 30% da população brasileira não querem nem o Bolsonaro nem o Lula. Mas o que é que ocorre? Esses que não querem que são os nem um, nem outro, ocorre que tem 10 outros candidatos para eles se dividirem. Então, tem o Ciro Gomes, tem o Moro, tem o Eduardo Leite, tem o Mandetta, tem a Simone Tebet, tem o Rodrigo Pacheco. Vai se dividir para todo mundo e fragmentar. O segundo turno precisa ser muito inteligente, nem estudioso de pesquisa, para ver que vai ser Lula e Bolsonaro, sem nenhuma dúvida. Então, o ideal para esse grupo da terceira via é levar as candidaturas até um certo ponto e procurar ver, né, quem poderia melhor ocupar esse espaço da terceira via. Mas há posições inconciliáveis. Por exemplo, o Ciro Gomes retiraria sua candidatura em favor da candidatura do Moro? E vice-versa? Mas não tem a menor possibilidade, porque eles são antagônicos. Então, essa terceira via não é homogênea. O Moro é um cara de direita, que tem um histórico todo ligado a isso daí, né? O Ciro é um cara de centro-esquerda, tem toda uma vida que o leva para este campo. Então, há um antagonismo dentro da terceira via. Daí eu acho que é lícito, né, raciocinar assim pelas pesquisas que vocês transmitem para a gente todo dia, pelo histórico de um ano para cá, que o segundo turno, muito provavelmente, se dará entre o Lula e o Bolsonaro. O senhor vai para que lado? O MDB vai para que lado nesse segundo turno? Só para encerrar. Nosso lado é da Simone Tebet, pelo amor de Deus. Mas no segundo turno. Se nós tivermos uma candidata, presta bem atenção, se nós tivermos uma candidata e nós passarmos a admitir que nós vamos para A ou que vamos para B, nós já liquidamos nossa candidatura. Não, nós vamos com a Simone Tebet. Então, quanto ela for a nossa candidata, que nós vamos lançá-la agora proximamente, aí nós vamos fazer campanha por ela lá no Piauí, nós vamos fazer reuniões, vamos levar o nome dela, Simone Tebet, e vamos levar. Se ela subir nas pesquisas, é a nossa candidata até o final. Evidentemente que ninguém é irracional, nem ela também. Se chegar um determinado momento que a candidatura não for viabilizada, eu acho que ela será a primeira a dizer, não, dessa vez não dá ainda, vamos esperar para outra oportunidade. É o que eu estou falando, não estou falando em nome dela, porque eu não sei exatamente o que é que ela está pensando, né? Eu, no lugar dela, pensaria assim. Legal. Senador Marcelo Castro, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Conversa muito boa, que teve Daniel Vetterman, nosso colega em Brasília, teve Cláudio da Luz fazendo a edição final, e teve você aí prestigiando mais o Papo com o Editor. Muito obrigado e até a próxima semana.